Bom dia, bom dia. Nossa leitura hoje vai ser em Mateus 26, 57, que fala: Jesus perante o sinédrio. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscava falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram duas. E disseram: Este disse: Eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Então aqui nós temos a Jesus sendo julgado. E você observa que disse que aqui diz, no 51 disse: Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. Jesus falou que antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro negaria. E aqui Pedro estava observando de longe tudo que estava acontecendo. Aí nós vamos aqui para o 69, que diz assim: Pedro nega a Jesus 3 vezes. Pedro nega a Jesus. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e, aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todo, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheci tal homem. E logo depois aproximou-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Então, olha só, Pedro era um discípulo que estava ali junto com Jesus, mas ele negou a Jesus por medo. Ele teve medo porque ele viu o que estava acontecendo. Pelo temor que ele teve de tudo que estava acontecendo, mas Jesus já sabia. Porque Pedro, no início, ele era um homem incrédulo. Ele estava ali junto com Jesus, mas ele não acreditava em tudo que estava acontecendo. Mas depois que Jesus foi morto, crucificado, ressuscitou, subiu aos céus, mais à frente, nos próximos capítulos, se você quiser conhecer mais, leia a Bíblia. Que aí você vai ver em que se transformou Pedro. Num homem cheio da unção, um homem que quando ele passava, o povo, a sombra dele, as pessoas chegassem, só a sombra dele era curada. E ele se transformou num verdadeiro discípulo cheio da unção e usado por Deus. Nós também, se tivermos fé, olha só, Jesus disse que se tivermos fé do tamanho do grão de uma mostarda, você já viu o grão de mostarda? É bem pequenininho. Mas quando você planta, ela se torna uma árvore frondosa e os pássaros aninham-se na sua sombra. Então aqui nós tivemos a prisão de Jesus, Jesus perante o sinédrio e a negação de Pedro. E o que aconteceu com Judas? O suicídio de Judas. E chegando amanhã, todos os príncipes, sacerdotes e anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando-o, levaram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata para os príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com ela o campo de um oleiro para sepultura dos estrangeiros.
Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do qual foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Então Isaías, lá para trás, ele profetizou que isso ia acontecer, que ele seria vendido por 30 moedas. Então, que Deus venha nos abençoar. Se você quer conhecer mais a história do nascimento de Jesus, conhecer toda a história dos antigos profetas, dos patriarcas, leia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, que você vai entender. Que ainda tem profecias que diz lá no Apocalipse que ainda vai acontecer. Daniel tem profecia em Daniel e Jeremias que ainda vai acontecer. Que o Senhor Jesus venha te abençoar, venha nos abençoar nesse dia. Que você possa meditar, tirar um tempo, um dízimo do seu tempo para ler a Bíblia, para meditar na palavra do Senhor, para que o seu conhecimento seja ampliado, tanto intelectual como espiritual. Porque a palavra de Deus, ela é uma palavra de ensinamento. Quando você lê, quando nós lemos e não entendemos, nós pedimos o discernimento, pedimos para Deus abrir a nossa mente para que nós possamos entender. Que o Senhor venha te abençoar, que tu possas dar um passo para Cristo, porque Jesus está voltando. O tempo está se cumprindo. Os sinais estão aí nos 4 cantos do universo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal e compartilhe para que mais vida possa ser alcançada com essa semente de salvação.